Boa noite. Estamos aqui mais uma vez reunidos na minha casa, com a minha família, e eu te convido a meditar nessa palavra para os últimos dias. A palavra está em Lucas 17, 25. É um sermão de Jesus Cristo, é uma palavra profética e apostólica para os seus discípulos, uma palavra de revelação para os últimos dias. Lucas 17, 25 começa dizendo: mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. Sabemos que isso já aconteceu, que Jesus ele veio para as ovelhas perdidas de Israel e que nós não somos ovelhas de Israel, nós somos filhos do Deus Altíssimo. E ele padeceu muito. Aqui está falando sobre a paixão de Cristo, sobre o amor de Deus, que Deus amou o mundo de tal maneira e Jesus Cristo foi fiel até a morte, padeceu muito e foi reprovado por aquela geração. Foi reprovado por aquela geração, pela tradição, pela religiosidade. Versículo 26. E como aconteceu nos dias de Noé. E aqui ele vai começar a falar do que aconteceu nos dias de Noé, é o que vai acontecer hoje. Eu gostaria de dar um tema para essa mensagem, para essa reflexão. Eu quero chamar ela de o terceiro dilúvio. E aconteceu como nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e consumiu a todos. Nós vamos continuar o texto, mas primeiro deixa eu explicar por que essa mensagem recebe aí o tema, o título de O Terceiro Dilúvio. Porque quando começa o livro de Gênesis, diz que toda a terra estava coberta com água. E a terra estava vazia, e tudo estava um caos, havia trevas sobre toda a terra, e as águas cobriam a terra. Ou seja, ali está falando do primeiro dilúvio. E não é do dilúvio que nós estamos lendo aqui, do dilúvio de Noé. E precisamos entender que o nosso Deus, ele não é como as pessoas pensam, como as pessoas julgam. Ele não é um Deus injusto, um Deus cruel, um Deus que tem prazer na morte. Ele não tem prazer nem na morte do ímpio, que de lá na destruição da sua obra, na destruição da obra das tuas mãos. Então ali quando em Gênesis começa a falar que tudo está destruído, que a terra está vazia, sem forma, que tudo está um caos, trevas e as águas cobrem, não está falando antes da criação. Porque nada que Deus cria é vazio, é trevas, é deformado, é vazio, sabe, águas de morte. Não, tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus fez, ao final de cada dia que Deus fez, Deus diz, é bom, é muito bom. Então ali começa o texto e mostra que não está bom. E o que isso quer dizer? Está falando primeiro da primeira criação, quando existia Deus e os filhos de Deus, os anjos, porque a palavra diz que Deus é espírito e que ele é pai de todos os espíritos. Ele é pai dos anjos. Então ali está falando da primeira criação do universo. Só que no meio desse processo, no final dessa criação, nós sabemos que Lúcifer se rebelou contra Deus. E o resultado de toda a desobediência, de tudo aquilo que não atende a Deus, quando Deus chama, que não obedece à palavra de Deus, à lei estabelecida do universo, tudo aquilo que se levanta contra Deus, a sua ordem, a sua criação, o resultado de tudo isso, de rebelião, é a destruição, é o caos.
são águas de morte. Então ele está falando do primeiro dilúvio que aconteceu nos céus e sobre os anjos, e que interferiu em toda a criação de Deus, em todo o universo. E aí depois dessa primeira rebelião dos anjos, liderada por Lúcifer, Deus vai reestruturar a terra. E vai o quê? Fazer a porção seca, a porção molhada. Deus vai trazer luz, que volte a luz, que haja luz. Ele vai criar as luminares do dia, vai criar as luminares da noite, como foi falado hoje. Deus, ele é tanto criador da noite como do dia. E não há diferença para ele. Ele criou isso para nós, para demarcar os tempos e estações. Então nós vamos ver que Deus reestrutura ali a terra e Deus continua criando, e ele é pai, e ele vai formar o homem, a mulher, a humanidade, e depois que ele forma tudo isso, ele vai dizer que está bom, que é muito bom. Só que nós vamos ver novamente, como aconteceu com os anjos, liderado por Lúcifer, nós vamos ver a desobediência. Ele não atende a Deus, ele não obedece à palavra de Deus, ele porfia, ele justifica, ele diz a culpa é da mulher, ele se rebela contra a ordem de Deus, e ele não atende o chamado, ele não vem, ele foge, se esconde, ele desobedece, ele se rebela contra Deus, e nós vemos que começa aí a queda do homem, como um dia começou a queda de Lúcifer dos anjos. E aí o homem cai pela primeira vez, rompendo a obediência de Deus e saindo do reino, do jardim, do paraíso de Deus, que Deus tinha criado, plantado com a sua própria mão para o homem. Ele sai, vai viver em um lugar deserto, vai tirar da terra o seu próprio sustento e vai começar a criar um estilo de vida sem Deus. Então, aí é a primeira queda do homem que nós conhecemos com Adão e Eva. Depois dessa primeira queda, porque um abismo chama outro, nós vamos ver que depois da queda de Adão e Eva vem a queda do quê? Do homicídio. Caim mata o seu irmão. Um abismo chama outro. A rebelião leva à destruição, leva às águas de morte, leva à morte do irmão. Caim mata o seu irmão e aí temos mais uma rebelião. E aí, a partir daí, temos a terceira queda do homem. Porque não tem nada que esteja ruim que não possa ficar pior. Um abismo vem após o outro. E aí vai contar a história de um homem que ele toma duas mulheres, uma para ser a sua esposa e a outra para ele ter prazer. E ele, além de ter duas mulheres, estabelecerá o quê? Princípios sociais que vão contra a palavra de Deus, onde o homem e a mulher deixarão o seu pai, deixarão a sua casa e se tornarão um só. Ele começa a trazer duas mulheres, uma para mostrar que é sua esposa e uma outra escondidas para ter prazer. E ele vai ter os seus filhos e diz que ele se mete em uma confusão e ele também vai matar também um jovem, por motivo besta, porque ele pisou no pé. Então nós vemos que a terceira queda do homem é a destruição da família. Mas aí não é ainda o fim. Temos a quarta rebelião do homem, a quarta queda do homem em Gênesis. Adão e Eva, Caim e Abel, o casamento com duas mulheres e a morte, o homicídio de um jovem sem motivo. E aí depois nós vemos que a Bíblia fala do relacionamento, da aliança, da intimidade, de um casamento dos deuses, dos filhos de Deus, dos anjos caídos com as mulheres na terra. Começa a se ter o quê? Uma intimidade entre os anjos caídos e as mulheres. E fala de intimidade, de adoração, de pacto de sangue, de aliança, e que isso vai gerar gigantes que vão dominar sobre a terra, homens famosos que vão dominar e governar e vão construir cidades e impérios e dominar sobre o mundo, principados e potestades. E então temos o primeiro dilúvio em Gênesis, e há muitos textos proféticos falando sobre isso. Tá?
Jeremias, muitos outros textos, Isaías, Ezequiel, falando sobre isso. E aí aqui nós estamos vendo Jesus não falando do primeiro dilúvio causado por Lúcifer, mas o segundo Lúcifer causado pelo homem. Porque quando acontece esse quarto nível de queda do homem, Deus se arrepende de ter criado o homem, Deus vai destruir a sua criação, ou seja, o resultado da rebelião é destruição. E aí vai ter o quê? O dilúvio com as águas e a arca de Noé, e Deus vai recomeçar um novo tempo com a humanidade, fazer um novo chamado, estabelecer uma nova lei e abençoar novamente o homem como tinha abençoado Adão. Mas aí nós sabemos que, aqui como diz, ó, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Diz que toda a carne foi destruída. Ou seja, só quem tinha nascido de novo, estava vivendo no Espírito e adorando em Espírito e em verdade é que viveu. Então, eles aparentemente estavam vivendo a sua vida. Eles comiam, bebiam, se davam em casamento. Ou seja, eles estavam vivendo uma vida qualquer, uma vida comum, seguindo seus próprios planos, construindo um estilo de vida longe de Deus. Coisas normais, vê que são coisas naturais. Não diz que eles estavam orando, jejuando, clamando e adorando a Deus. Diz que eles comiam prazer da carne, bebiam prazer da carne, se embriagavam, se davam em casamento. Aqui, a palavra quer dizer se acasalavam como animais. Não havia mais família estabelecida. E aí isso vai vir o dilúvio. E Jesus está dizendo que o quê? Os últimos dias serão como os dias de Noé. Ou seja, vai ser um dilúvio. Só que vai ser um dilúvio sem água. Bob, vai ser um dilúvio sem água. Porque Deus tinha jurado que não voltaria a julgar a terra com água, mas julgaria com fogo. Por isso que eu chamo de o terceiro dilúvio, mas não é um dilúvio com água, vai ser, entre aspas, aí um dilúvio com fogo. E aí em seguida aqui no texto sagrado vai dizer, ó, no versículo 29, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. E aí ele traz mais uma explicação. Ou seja, no dia que Noé, com a sua família, construiu uma arca, ninguém entrou na arca. Mas quando veio o dilúvio, todos batiam e queriam entrar na arca. No terceiro dilúvio, entre aspas, que estamos vivendo hoje, as pessoas estão dentro da igreja. O mundo e tudo que é imundo, que é profano, e todos aqueles que dizem, Senhor, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, orei em línguas, curei, profetizei. O mundo e tudo aquilo que é imundo e que é profano e que é iníquo está dentro da igreja. Mas Deus vai trazer uma apostasia. Para o quê? Para que eles possam sair da igreja. Agora é diferente. As pessoas estão vivendo um cansaço. Sabe, vou viver minha vida. Para que adorar a Deus? Eu vou servir Mamon. Eu vou buscar os prazeres da carne. As pessoas só pensam em comer, beber, terem prazeres. Nunca se falou tanto na história da humanidade e nesse país como em ter prazer. Viver uma experiência humana, mundana, da alma, dos sentimentos e não uma intimidade com Deus. Então, da mesma forma, hoje as pessoas estão, o mundo e tudo que é imundo, que é profano e que é iníquo está dentro da igreja e vai vir sobre a igreja uma apostasia, vai baixar a fé, as pessoas vão esfriar na fé, no amor e vão sair da igreja. Por quê? Porque Deus vai destruir elas. Elas são o joio no meio do trigo, que quando crescer, o Senhor separa e vai queimar o joio, mas vai colher o trigo e vai fazer do trigo pão, vida, mas do joio que é veneno, que está dentro, que cresce junto com os cristãos de verdade que adoram a Deus, Deus vai separar. E a apostasia é para isso. Não tem para onde fugir. Não adianta buscar avivamento para
não acontecer a apostasia. Vai acontecer, é Deus separando o joio do trigo, é separando o Caim de Abel, o Ismael de Isaque, o profano do santo, e vai abater sobre a igreja e sobre o mundo uma apostasia, e eles vão perder o amor. Cada vez nós vemos mais ódio. Por nada se mata um jovem hoje. Por nada. Então nós estamos vivendo isso, ele está falando, olha, quando Jó saiu de Sodoma e Gomorra, veio fogo. Vai ser assim nos últimos dias. Quando Deus pegar ali a sua primícia, a igreja verdadeira, e levantar da terra para ter um encontro com ele no céu, quando Deus tirar a sua igreja da terra e fazer ela ter um encontro com ele no céu, vai cair fogo sobre a terra, e a terra vai ser consumida, purificada, para que nós possamos viver o milênio e depois a eternidade governando com Cristo. Então, Jesus está falando de coisas profundas. Aqui ó, o texto, ó, como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Estão prosperando. Hoje o que nós mais vemos é essa linha de pessoas que só pensam em prazeres, em comprar, vender, negociar, enriquecer. Não que enriquecer seja errado, é Deus que enriquece, mas eles estão enriquecendo sem Deus. Eles vão dizer no último dia, Senhor, Senhor, em teu nome eu profetizei, eu orei em línguas, eu libertei, eu curei, eu enriqueci. Mas o Senhor vai dizer, apartai-vos de mim, porque eu nunca vos respaldei, eu nunca vos abençoei, eu nunca os aprovei, e eu não vos conheço. E se não conhece a Cristo, não tem como ter salvação. 30. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Deus está falando assim, ó. Nós estamos vivendo esses dias, depois dessa geração que não me aceitou. Eu vim para as ovelhas perdidas do meu pai. Eles não me aceitaram. Eu estou abençoando todas as nações, de todas as famílias, de todas as nações, para serem salvos. Mas se vocês continuarem pensando na vida de vocês, quantas pessoas vão na igreja pensando em si mesmo, nos seus sonhos, nos seus projetos? Quantas pessoas hoje vão para a igreja pensando, eu vou lá para adorar a Deus, eu vou lá para servir a Deus, eu vou lá porque eu amo a Deus, eu vou lá porque eu amo o meu próximo como a mim mesmo. Eu vou fazer um estilo de vida de adorador, que adora em espírito e em verdade, e que se entrega por amor para salvar vidas. Quantas pessoas você vê assim na igreja? Se nós abrirmos um período de oração, de pedidos de oração, Bob, boa. O que as pessoas, alguém vai pedir para salvar vidas? Para que haja batismo? As pessoas vão pedir casa, carro, viagem, dinheiro, riquezas. É errado? Não. Mas elas estão fundamentadas na sua própria vida e não na vida do Senhor. Não tem nada de errado em pedir para comer o melhor, beber do melhor, viver o melhor, para viajar, ter experiências, crescer como pessoa, prosperar. Mas tudo isso tem que ser secundário. Tudo isso tem que estar em segundo e em terceiro plano. Nós temos que primeiro ter uma vida fundamentada em Cristo, que diz, venha o teu reino, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Para pensar. Nós estamos buscando a Deus, e o nosso primeiro propósito é venha o seu reino, que haja salvação, ou nós estamos construindo um estilo de vida como uma torre de Babel, uma Babilônia? Cada um faz o que quer, do jeito que quer. Como é que nós estamos vivendo? Como é que você está vivendo aí? Você que está nessa reunião pessoal, íntima, familiar, como um convidado especial. Como você está se preparando? Você está construindo a sua arca? Você está se retirando de Sodoma e Gomorra? Ou tudo isso está entrando na sua vida, na sua casa, na sua igreja, na sua adoração? Lembrai-vos da mulher de Ló. O que é o problema da mulher de Ló? Não é ela ser mulher, não, porque Deus não é machista. Deus não fica perseguindo mulher, não.
O problema é que Deus deu uma ordem: saia de Sodoma e Gomorra, não olhem para trás. Quantas vezes nós olhamos para trás? Será que vale a pena ir à igreja? Eu acho que eu vou voltar para o mundo. Hoje eu não vou para a igreja não, hoje eu vou ficar comendo, bebendo. Essa é a mulher de Ló. Essa é a igreja que está olhando para trás. Será que vale a pena adorar a Deus de verdade? Será que vale a pena orar e clamar por vida, por salvação? Será que vale a pena? Não é melhor eu voltar atrás e começar a buscar os meus prazeres? Quanto mais eu oro, quanto mais eu clamo, quanto mais eu dou testemunho, mais as pessoas se tornam egoístas, mais as pessoas buscam o seu próprio prazer, caluniam, defamam e matam por nada. Eu amo o apóstolo, meu pai, o avô de vocês, viu mandando vídeos, porque lá não sei aonde, sei o que, mataram, destruíram, queimaram as igrejas e as pessoas. É um tipo de perseguição física, o Senhor disse, não se preocupa com aqueles que podem destruir, matar o seu corpo. Se preocupe com aquele que pode pegar a sua alma e lançar no inferno. Com aquele que pode fazer você passar pelo fogo da morte, a morte eterna. E eles não estão preocupados com o seu corpo. Eles não estão preocupados porque a igreja foi queimada, porque não tem ar-condicionado, não tem luz. Eles não estão preocupados porque mataram eles, mataram seus familiares, os seus irmãos em Cristo. Eles sabem o que eles estão fazendo. Eles sabem, não se preocupa com aqueles que podem matar esse corpo. Agora aqui, eles não estão matando esse corpo. No Brasil, a perseguição não é para queimar a igreja, não é para matar as pessoas, é para destruir a alma. É outro nível de morte. É matar a vida, a alma das pessoas. Com tanta mentira, com tanta perseguição, com tanta calúnia, com tanto desprezo à palavra de Deus. Com tantas afrontas. A palavra diz que o não atender e o porfiar, ou seja, Deus chama e a pessoa não vai. E quando vai, fica porfiando, fica justificando. A culpa é da mulher, a culpa é desse, a culpa é do governo, a culpa é do pastor, a culpa é da igreja. É Deus, é a mulher que Deus me deu. Ele não atende, ele fica porfiando, justificando. Isso é feitiçaria, é rebelião. As pessoas acham que rebelião é pegar 10 pessoas da igreja e abrir uma igreja. Esse é um tipo de rebelião. Agora, Deus te chama e você não atende e diz que é rebelião. Deus fala, você está em pecado, mas você diz, todo mundo faz. Todo mundo se veste assim. Todo mundo fala isso. Todo mundo faz culto hoje só online. Não precisa ir na igreja. Não precisa congregar. Ficar justificando, isso é rebelião. É feitiçaria. Quantos feiticeiros tem na igreja que Deus chama e não vem? Quantos feiticeiros rebeldes tem na igreja que Deus fala e ele fica se justificando? Não é eu que estou errado, não. Ele está falando que é esses dias. Lembrai-vos da mulher de Ló que virou uma estátua de sal. Tem mão, mas não conquista. Tem pé e não avança. Se torna como os seus ídolos. Se tornou como o ídolo do dinheiro, do sal, do soldo. Os soldados recebiam salário, e a palavra salário vem do soldo, que também vem do sal, porque uma das formas de pagamento era sal. Ela olhou para trás, para uma vida luxuosa, para comprar e vender, para os seus negócios, para as suas riquezas, e ela se tornou sal, que é símbolo de dinheiro, do soldo, do pagamento, do salário. Quantas pessoas hoje só estão pensando no dinheiro? Ao invés de pensar na vida? Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que a perder, salvá-la-á. Ela quis salvar a sua vida, olhando para trás, voltando para trás, por intermédio do dinheiro, do soldo, do salário. Mas aquele que tentar salvar a sua vida por intermédio do dinheiro, das riquezas, vai perder a sua vida. Se você quer receber vida, você tem que perder. Você só vai ganhar se você perder. Você só vai ganhar se você renunciar e não voltar atrás. Você só vai ganhar
se você sacrificar. Você só vai ganhar se você avançar e não voltar atrás. Digo-vos que naquela noite estarão 2 numa cama, um será tomado e o outro deixado. 2 estarão juntas, moendo, uma será tomada e outra será deixada. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. Vão estar descansando. Um, Deus vai tomar e o outro vai ser queimado. Vão estar trabalhando. Um, Deus vai tomar, o outro vai ser queimado, destruído pelo fogo. Vão estar passeando nos campos floridos, tendo experiência. Um vai ser tomado e o outro vai ser queimado pelo fogo consumidor. Então não é se você está em uma igreja ou numa cama descansando. Não é se você está trabalhando ou se você está aposentado. Se você busca o resultado do trabalho, a riqueza, ou não busca a riqueza. Porque 2 vão estar numa cama descansando. Mas cada um vai para um lugar. 2 vão estar trabalhando, mas cada um vai para um lugar. Deus vai separar. 2 vão estar desfrutando do campo, do melhor, passeando no shopping, mas cada um vai para um lugar. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. Como Pedro diz, a terra ela está entesourada. As pessoas olham para a terra e dizem, não serve para nada. Mas quando Deus derramar fogo, a terra vai reluzir ouro. E não é ouro de tolo, como as pessoas correm atrás hoje, não. É ouro de Deus. Porque Deus diz para a igreja, vocês que têm ouro, compra ouro provado de mim. Porque o ouro de vocês é ouro de tolo. Vocês estão se enganando, achando que esse ouro vale alguma coisa. E respondendo, disseram-lhe, onde, Senhor? E ele lhe disse, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Ou seja, vão morrer, as águias vão comer as bestas feras, as águias que representa também tanto o Espírito Santo de Deus no Antigo Testamento, com o seu poder e a sua velocidade, no Novo Testamento, como pomba, simplicidade e humildade, também representa também espíritos malignos que vão devorar as pessoas que ficarem, que serão mortas, serão e se tornarão comida de águias. Deus falou que a serpente se alimentaria do pó. O homem pecador voltaria para o pó. A serpente comeria, se alimentaria do pó da terra, cresceria e se tornaria um grande dragão para governar. E aqui Deus está falando, essas pessoas que viveram na carne, comendo e bebendo, alimentando a sua carne, vão morrer, e as águias do céu, que representa espíritos malignos que eles adoraram, vai vir para comê-los e devorá-los. Nós estamos num tempo em que não podemos olhar para trás e temos que estabelecer um estilo de vida que serve a Deus. Não é se você está ou não está, se você está na cama, se você está trabalhando ou se você está viajando. É o seu coração e a sua mente que tem que estar focada e alinhada com o reino de Deus. Primeiro o reino. Eu vou fazer faculdade, mas por causa do reino. Não é por causa de moda, não é por causa de dinheiro. Eu vou para a igreja, não é por causa dos meus prazeres. Não é para receber uma palavra de autoestima. Eu vou para cumprir o propósito de Deus, clamar por vidas, salvar vidas. Primeiro o reino de Deus. Foque só no reino de Deus. E diz que o demais vai ser acrescentado. Você não precisa ficar trabalhando, correndo, lutando, suando, tirando com o suor e a dor o pão da terra. Diz que quando você busca o reino, as demais coisas vão sendo acrescentadas. O de comer, o de beber, o melhor dessa terra. As portas vão se abrindo, Deus vai prosperando. Temos que alinhar o nosso coração com o coração de Deus para vivermos um novo tempo e para vencermos esse tempo que não é de avivamento, mas é de apostasia. O avivamento que eles estão clamando que vai vir fogo do céu, é fogo que vai consumir eles. Mal sabem eles do que eles estão pedindo. Não tem um mínimo de leitura bíblica e de revelação de Deus. Porque toda vez que a Bíblia fala sobre o fogo, é para destruir, para queimar e purificar, para que os puros e santos possam viver uma vida santa com Deus.
Então eu quero te convidar nesse momento a fechar os seus olhos. E eu quero orar por você, porque a palavra diz que aqueles que creem, e eu creio nessa palavra. Eu creio e eu sei que essa palavra está se cumprindo. E a palavra já diz que os sinais, milagres, prodígios e maravilhas seguirão os que creem. E nesse momento eu estendo as minhas mãos sobre vocês. Eu estendo a minha mão direita, a destra sobre você e eu te abençoo. E eu libero sinais, milagres e prodígios de Deus. Em nome de Jesus Cristo, eu peço ao Pai, cura agora. Seja curado agora. Seja liberto agora. Seja limpo agora. Ouvidos ouçam, olhos vejam, boca fala. Seja limpo, mãos que apalpam, pés que avançam, corpo que sente a presença de Deus, a graça e a glória de Deus. Eu declaro que você que está enfermo seja curado agora. Que todo espírito de enfermidade saia agora, seja liberto agora de todo mal. Que toda amarra seja desfeita agora em nome de Jesus. Que toda sujeira, que toda lepra, que toda mancha, que toda ruga, que toda lepra, em nome de Jesus, que toda vergonha e opróbrio, seja limpo, seja arrancado agora, que o coração seja purificado, que a raiz de amargura seja arrancada. Separa, Senhor, a raiz de amargura da raiz que está junto à fonte. Senhor, em teu nome, eu peço ao Pai, e eu sei que o Espírito Santo se manifesta agora, e se manifestam com poder e autoridade, libertando, curando, levantando, fazendo andar perfeitamente, vivendo a plena vontade do Senhor. Você que nunca entregou a sua vida ao Senhor e que está ouvindo essa mensagem pela primeira vez, entregue a sua vida. A sua vida vale muito. E o diabo tem roubado a sua vida, tem roubado os anos de vida e tem roubado a sua vida. Entregue a sua vida agora nas mãos do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o único e suficiente, aquele que morreu por você, aquele que morreu por mim, aquele que foi rejeitado, aquele que padeceu na cruz, no meu e no seu lugar. Entregue a sua vida, diga agora, eu entrego o meu coração nas mãos de Deus. E pode ter certeza que esse Deus faz os seus olhos abrirem e você não cairá em cova profunda. Você que estava afastado, que esta apostasia tem roubado o seu amor, o primeiro amor e a sua fé, eu declaro agora, em nome de Jesus, o Senhor te renova e te restaura para viver um novo tempo. Em Deus, fortalecido para vencer a maior prova dessa geração e dos últimos dias, que é a falta de amor, que é o ódio, a apostasia e a perseguição à Igreja de Cristo. Em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço pelas vidas que se entregaram hoje. São tuas e te damos graça. Senhor, te agradecemos pelas pessoas que foram alcançadas e renovadas hoje. E pelas pessoas, meu Pai, que foram abençoadas pela tua palavra. Obrigado, Senhor. Graças te damos em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.